Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Estamos iniciando o nosso terceiro programa da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Eu seguirei. Boa noite, meu nome é Nara. E é com muito carinho que a nossa equipe vem preparando essa série de programações para vocês, para você jovem que busca ter uma vida melhor com Deus, para você jovem que quer aprender um pouco mais. Fique aqui conosco neste programa, participando, porque aqui vai ter muitas partilhas, e as nossas partilhas são feitas com jovens da nossa paróquia, da nossa cidade, da nossa diocese. Boa noite, meu nome é Dagmauro, realmente é uma grande alegria e eu confesso que esses programas estão sendo de grande utilidade. Para mim, muito edificante e acredito que para você também será de grande valia. E o tema de hoje promete. Nós temos um tema de suma importância que é de volta para a casa do Pai. Isso mesmo, um tema bem reflexivo. E o jovem que vai estar aqui participando conosco é um jovem da cidade de Alexânia, da paróquia Imaculado Coração de Maria, lá do Padre Alain. E aproveitando, dando um abraço, mandando um abraço aí para o Padre Alain. Então, esse jovem também é muito atuante na igreja, nas missões da igreja. Ele participa do Conselho Diocesano do SEGME. Inclusive, é um jovem da nossa equipe, né, do setorial, setor 5, aqui da nossa região. E ele também é um jovem que participa da pastoral da liturgia, do grupo de jovens da renovação carismática. É um jovem palestrante que participa aí dos encontros do SEGME da Diocese e tantos outros encontros de jovens. E esse jovem que a gente vai chamar agora é o jovem Edson Portela. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor... Boa noite, Pai Jesus. Seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo, não só ao nosso programa, mas à nossa cidade de Pirenópolis. Obrigado, gente. É uma alegria, né, poder estar aqui com vocês, fazer parte dessa história. E o meu desejo aqui é ser útil hoje, sabe? A Nara falou tantas coisas que eu faço, mas esqueceu de falar o principal, que eu mais faço na minha paróquia, que é pecar. Isso não tem como correr, né? E hoje, esse tema não é só para quem vai experimentar pela primeira vez o amor de Deus, mas também é para todos nós que já teve também uma experiência com o amor de Deus. E até por mim mesmo eu trago essa realidade, sabe? É necessário cada um de nós voltarmos à casa do Pai. E a gente anda por tantos caminhos, né? Suja os nossos pés com tantas poeiras por aí, mas a gente sempre percebe, né, com a graça de Deus, que o melhor lugar é a casa do Pai, né? Exatamente. E quando a gente fala voltar à casa do Pai, significa que já esteve lá, né? E esse alguém está lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 11, que é o filho pródigo. O pai tinha 2 filhos e o filho mais novo chega para o pai e diz para o pai: Pai, dá a herança que me toca, que me cabe, o que me pertence.
E quando é que eu e você nós recebemos a nossa herança? Só quando o pai morre, né? Só quando o pai morre, exatamente. Então aquele filho chega para o pai, que é representado por nós nessa parábola, que é Deus. E o filho representa cada um de nós, chega para o pai e pede a sua herança. A palavra também diz para nós que o pecado ele é uma barreira que nos afasta de Deus. Então naquele momento o filho estava rompendo todo o seu vínculo, rompendo o laço com o seu pai. E é assim também que nós fazemos quando nós pecamos. Rompemos também esse laço com Deus, porque o pecado ele é uma barreira que nos afasta de Deus. E fica para nós essa reflexão, será que eu tenho pedido essa herança para Deus? Foi o que aconteceu com Adão. Deus disse para Adão, Adão, você não pode comer desse fruto. Esse fruto está proibido. E aí chega a serpente, começa lá no ouvido de Adão e Eva, né? Olha, se você comer desse fruto aqui, você vai ser como Deus, você vai enxergar como Deus, você vai ter mais sabedoria, você vai ter mais isso e isso, e fez uma promessa. E então até que Adão e Eva caiu, pegou aquele fruto. E após isso, trazendo essa ligação com Adão e o filho pródigo, quando nós decidimos então sair da casa do pai, quando nós não decidimos mais ser submisso ao nosso pai, pedimos a nossa herança, isso. A gente quer ser Deus de nós mesmos, a gente quer ser o Senhor da nossa vida, a gente quer escrever a nossa própria história e não é assim. Nós precisamos ser submissos a esse Pai. Um Pai de amor, um Pai que nos corrige, um Pai que nos ama. E então esse filho ele pede herança e o pai com toda a sua liberdade, né, que dá para o seu filho, ele não proíbe, não questiona, dá a herança para o filho e a palavra de Deus diz filho ele foi viver dissolutamente. O que é viver dissolutamente? É viver uma vida sem equilíbrio, sem temperança. Começou a viver de acordo com a sua vontade, eu trazendo para a nossa realidade de hoje, né? O jovem na droga, foi desfrutar daquilo que o mundo tem a oferecer, longe. E agora mais uma outra reflexão. O encardido, a serpente, ele pode atingir Deus diretamente? Sim ou não? Creio que não. Acho que depende, sabe? Depende, se for de forma diretamente, não. Mas há algo que o encardido... Algo que o encardido faz, que de uma forma indireta, ele atinge o pai. Que é tocar nos filhos. É verdade, Edson. Quando você diz isso, eu como mãe, né? Sou uma pessoa calma, tranquila, mas quando mexe nos filhos da gente, a gente se transforma, né? Imagina o nosso Deus que nos ama. Para feri-lo, vai no filho, né? E exatamente o começa a colocar na vida do jovem, né? Para você ser verdadeiro, você tem que viver na sujeira. Você tem que viver na droga, que traz ali uma felicidade momentânea, precisa viver os prazeres, desfrutar disso e tantas coisas que hoje a gente tem visto por aí, né? Principalmente nesse período até mesmo de pandemia, nessas aglomerações. E quando se depara aqui na missa, poucos jovens, poucas pessoas, sabe? A gente não tem essa consciência de que o inimigo está plantando tudo isso, fazendo com que o jovem se esfrie, saia da igreja, viva longe do Pai, porque vivendo dessa forma ele está atingindo Deus. Ele está atingindo o Pai. E aí o filho foi vivendo dissolutamente até que acabou os bens, acabou tudo que ele tinha, as amizades, e ele se deparou com a palavra penúria. Ele começou a passar penúria, começou a passar fome, começou a passar dificuldade, até que ele tentou procurar um emprego. E o único emprego que deram para o filho foi ele trabalhar com porcos, cuidar de porcos. E naquela época e até hoje, né, os judeus, os porcos são amaldiçoados para eles. Eles não comem carne de porco, etc. E aí o filho pródigo se deparou naquela situação, vivendo naquela situação, quis comer a lavagem dos porcos e mesmo assim não deram.
Ele começou a passar penúria, começou a passar dificuldade. Se deparou naquele lugar, imaginou eu todo sujo, no meio daquela lavagem, no meio daquela sujeira, literalmente. Não só pelo pecado, mas também por fora. E aí, com fome, não deram comida, ele chegou no seu limite. Acabou toda a sua dignidade, a sua dignidade de filho, porque estava longe do pai. Acabou o seu respeito. Tudo que o homem tinha de mais valioso, o que ele tinha de mais valioso, ele deixou cair por ralo abaixo. Se deparou mesmo na situação que a gente costuma dizer, né? No fundo do poço. E passando essa penúria, essa dificuldade, ele caiu em si, diz a palavra de Deus. Ele caiu em si e pensou: poxa, lá em casa, os empregados do meu pai comem com fartura e eu estou aqui passando fome, passando penúria, passando dificuldade. E é isso que acontece com a maioria, talvez. A maioria de nós temos esperado passar penúria para reconhecer que nós precisamos voltar para a casa do Pai. Sabe? Mas a maioria de nós hoje, vendo esse vídeo, acredito eu que tem a oportunidade de voltar para a casa do Pai e não esperar primeiramente passar penúria, passar uma dificuldade. Seja uma doença incurável, seja perder alguém que ama. Sabe, não espera passar penúria, não espera passar dificuldade, não espera perder alguém que você ama para reconhecer que você precisa voltar para a casa do Pai, para reconhecer que nós só seremos completos, só seremos realizados na casa do Pai. Há 3 anos atrás nós tivemos essa dificuldade dentro da minha casa. Eu rezei muito, nós na verdade rezamos muito pela conversão do meu irmão mais velho. Ele até então não era casado com a minha cunhada. Ele já tem 3 filhos. A filha mais velha dele descobriu uma doença no coração, um sopro. Ela fadigava muito quando começava a caminhar, fazer algum exercício, ela já fadigava muito. E nisso foi no médico, né? O médico falou: olha, eu não sei como você ainda está viva, nós precisamos fazer uma cirurgia urgente. Né? O seu coração não desenvolveu como deveria. E fez a cirurgia, não conseguiu estancar o sangue interno, né? Já tinha feito a cirurgia já e ela veio a falecer. E no velório dela, diante do caixão, deitado, debruçado sobre o corpo dela, meu irmão falava assim: eu preciso receber Jesus Eucarístico. Sem Jesus Eucarístico eu não tenho força. Porque a lei da vida é a gente enterrar os nossos pais. Imagina, eu ainda não sou pai, mas eu imagino a dor que é um pai enterrar um filho novo. Ela tinha 16 anos na época, cheio de vida, cheio de expectativa, de sonhos, como qualquer um outro jovem. E se deparar com essa situação. E naquele momento, foi onde meu irmão passou penúria. Onde ele caiu em si e reconheceu que ele precisava voltar para a casa do Pai. E foi uma maneira também, não foi da melhor e da maneira que a gente queria, mas foi uma maneira de meu irmão voltar para a casa do Pai. Pela dor, pela dificuldade. Por isso não espera passar penúria. Não espera perder alguém que você ama, não espera ver uma doença incurável, não aceita hoje que você e eu nós precisamos voltar para a casa do Pai. Que o nosso lugar é na casa do Pai. Mas Edson, por que voltar para a casa do Pai? Qual motivo eu preciso para voltar para a casa do Pai? Eu poderia passar a noite toda aqui tentando convencer você de que nós precisamos voltar. Eu lembro que eu vivenciei, né, o SEGM foi meu primeiro amor, e tantos outros jovens tiveram também a mesma oportunidade. Mas lá em Alexânia, um desses jovens, até colega meu, não quis aceitar, né, esse convite, vem, segue-me. Conheceu uma garota, ela tinha 16 anos na época, não tinha nem terminado o ensino médio. O que aconteceu? Ela engravidou. Eles foram morar no barraco de uma avó que ela tinha. E logo depois, em seguida, veio mais um filho.
Eles hoje têm 2 filhos. E eu lembro que um dia eu fui fazer uma visita para eles. Eu cheguei lá para fazer essa visita, ele ainda não tem uma formação. Na época ele estava desempregado, ela nem o ensino médio tinha terminado ainda, não tinha condições de ter os filhos, não tinha condições de ter um casamento, porque ele ainda não tinha condições de sustentar. E quando eu cheguei lá, eu vi a filha dele comendo um biscoito no chão. E ele chorando, por ter visto aquela cena e não ter o que dar para comer para as filhas. E ele falou assim, Edson, eles estavam morando em frente a uma BR lá, BR-060. Falou assim, olha, minha vontade é de me jogar em um caminhão desse, porque eu não sei o que eu faço mais, não tenho condições. Isso trazendo para a nossa realidade é algo humano mesmo. É a realidade, é consequência do fruto do pecado. E o pecado, ele não traz para nós liberdade. O pecado não nos deixa livres, não. O pecado, ele só nos aprisiona. Um exemplo é quando nós mentimos, por exemplo. Quando nós mentimos para alguém e a gente vai deitar nossa cabeça ali no travesseiro, a gente fica pensando, né? Nossa, se tal pessoa descobrir que eu fiz isso, que eu menti, que eu escondi isso. E isso vai nos aprisionando, isso não nos deixa livre, a gente fica com a consciência pesada. O pecado nos faz isso, nos aprisiona, não nos faz pessoas melhores. E voltar para a casa do Pai é ter um Pai próximo de nós. Um Pai que nos corrige, um Pai que nos ama. Não corrige de forma severa, às vezes até precisa, né? E às vezes até acontece também, né? Essa correção que aconteceu com meu irmão foi algo duro, foi algo difícil de aceitar. Né? Alguns até se revoltam, por que Deus fez isso com a minha filha, né? Mas é assim, o pai também corrige, às vezes severamente também, né? Verdade. Então, estar próximo de um pai também tem suas vantagens. E também, voltar para a casa do pai é o que dá sentido à nossa vida. É o que dá sentido à nossa existência. Eu tive algumas experiências, na verdade várias experiências nesses 7 anos de conversão. E várias experiências de poder ajudar pessoas. Eu lembro que um dia eu fui pregar num lugar e no final do momento de oração Deus colocava no meu coração que Ele estava curando uma mulher que não conseguia engravidar. E depois eu voltei nesse local, né? Uma mulher me procura e fala, Edson, aquilo que você falou aquele dia foi Deus para mim. E hoje eu estou grávida de 5 meses do Enzo. Sabe, poder colaborar com pessoas, poder ajudar pessoas a voltar para casa. Eu nunca senti prazer maior do que é poder estar aqui com vocês, poder ajudar pessoas. No ano passado, eu tive a graça de realizar algumas metas na minha vida. Consegui comprar meu carro novo, né? Algumas realizações, consegui comprar minha casa nova, fruto de trabalho. Mas isso é realizador? É sim. Mas nenhuma alegria que eu senti em estar na presença de Deus, em poder ajudar pessoas, em poder ser usado, isso não se compara com o que é ter coisas, o que é ter coisas materiais. Não sou rico, né? Mas é tudo financiado ainda, né? Mas é realização. E ajudar pessoas, estar aqui, sabe? Ter esse sentido de viver, descobrir aonde é o seu lugar. Isso não tem prazer nenhum que eu já experimentei lá fora. E quando nós já temos essa experiência com Deus, foi o que aconteceu comigo. E que nós ainda insistimos ainda no erro, no pecado, nas coisas do mundo, algo ainda já vai incomodando. Sabe, esses prazeres de momento já não sacia mais, a gente sabe que é errado. Isso vai incomodando, poxa, eu tô no erro ainda, eu sei o que é certo, Deus está me chamando, eu preciso voltar, estou aqui ainda nessa lavagem, ainda estou ainda nessa dificuldade. A gente sabe que precisa voltar. Mas o filho pródigo, ele teve uma atitude. Aqui fala, levantar-me-ei e irei de encontro ao meu pai. Então ele se levanta, significa que era alguém que estava caído, se levanta, toma uma atitude e resolve voltar. Uma atitude ainda de uma pessoa que ainda estava se colocando para baixo, talvez até uma autoestima um pouco baixa, porque ele é filho.
E ele se coloca assim: eu vou voltar, vou falar para o meu pai que eu vou ser um dos empregados dele e que eu quero pelo menos comer com abundância para ver se meu pai me aceita. Mas não, ele é filho, ele não era empregado. Ele ainda tinha direito a tudo. O pai ainda não morreu, o pai estava lá esperando ele voltar. Então ele decide voltar para casa. E quando ele decide voltar para casa, quando ele estava caminhando, diz a palavra de Deus que o pai o avistou. Ou seja, o pai já estava esperando ele. Da mesma forma que o pai olha para nós agora, da mesma forma que o pai nos avista agora, da mesma forma que o pai também nos espera agora. E aí o filho volta e o pai vê o filho voltando, caminhando, e o pai sai correndo num salto. Ele se alegra com a volta do filho, o abraça e o beija. Eu imagino o filho pródigo chegando todo sujo, né? Ele estava no meio de porcos, todo sujo, e o pai não manda ele tomar um banho primeiro. Olha que interessante, o pai não manda ele vai tomar um banho primeiro para eu poder te abraçar, para eu poder te beijar, não. O pai simplesmente o abraça e o beija. Da mesma forma, nós que estamos chegando aqui agora todo sujo, sujo do pecado, fedendo, porque é isso que o pecado faz conosco. O Pai nos abraça, nos acolhe, nos beija da maneira como nós chegamos, sujos, fedendo. E o Pai manda o empregado trazer túnica nova, veste nova, anel novo, sandálias novas nos pés. O que significa essas vestes novas, Edson? Significa um recomeço. O que significa essa aliança, esse anel? Significa o compromisso que o pai estava fazendo novamente com o filho. E o que significa esse calçado, essa chinela nos pés? Significa que o pai estava devolvendo a dignidade de filho, porque naquela época, quem não andava com o calçado, ele era indigno. O pai estava devolvendo a dignidade de filho. Ei, você é meu filho. Eu troco reinos por ti, está lá em Isaías 43. Eu troco reinos por ti. É isso que Deus faz conosco. E então quando o filho volta para casa é festa. É festa no céu. Também quando o filho de Deus volta para casa. O pai manda fazer um banquete, mata ali o seu novilho mais gordo e faz um banquete, porque é festa. Mas ao mesmo tempo, o filho mais velho fica se questionando. Nossa, eu fiquei aqui na casa do pai por tanto tempo e eu nunca tive um banquete desse. Às vezes, muitos de nós que estamos aqui, estamos como o filho mais velho, não como o filho mais novo. Mas como assim, Edson? O filho mais velho é aquele que está dentro da casa do pai, mas o coração está longe. Muitos de nós temos vivido isso. Aqui dentro serve, aqui dentro faz isso, aqui dentro faz aquilo, mas o coração está longe. O coração está sujo. O coração está ali cheio de orgulho, de vaidade. O filho mais velho, ele também não tinha preocupação com o seu irmão. O filho mais velho não se alegrou com o seu irmão. Há muitas pessoas lá fora que querem nos ver no meio de porcos. Há muitas pessoas lá fora que não servem. Desculpa, eu sei que para Deus todo mundo serve, para todo mundo sim. Mas há amizades que nós temos que deixar. No momento certo a gente busca, no momento certo quando a gente se sentir mais forte. Mas eu tive que deixar inúmeras amizades para corresponder com o chamado que Deus me fez. Eu lembro que eu saí de casa, fui morar com amigos, porque meu irmão ele tinha sido preso na época por tráfico de drogas, esse mesmo irmão que teve a filha faleceu. E eu comecei a sofrer uma rejeição, né? Essa rejeição veio por parte de pessoas. Os meus amigos do colégio não deixavam, os pais não deixavam eles ir na minha casa fazer um trabalho de escola, porque minha casa era uma boca de fumo, né? Era local de tráfico.
Então, era amizades que eram rejeitadas, era emprego. Não vou dar emprego pro Edson não, que ele é filho do Portela. Eu tinha vergonha de falar que o meu sobrenome era Portela, porque ele ligava ao meu pai. E a minha casa era conhecida como Portela, o prédio do Portela, é um prédiozinho. Aonde que encontra droga em Alexânia? Vai lá no prédio do Portela, era assim que era conhecido. Então, quando alguém perguntava, você é filho de quem? Eu, sou irmão ali da Eliane, da Pamonharia, que era uma pessoa referência e é uma pessoa referência para mim, é uma pessoa muito batalhadora, é um exemplo para mim. E eu tinha isso comigo. Depois eu comecei a sair com esses amigos para as festas. Conheci garotas, às vezes conheci a garota na mesma noite e ia para motel. E fui vivendo essa vida dissolutamente também como filho pródigo. Até que um dia acabou o dinheiro também, tive que voltar para casa dos meus pais, não conseguia manter. Eu fui convidado para fazer o SEGME, vivenciei um encontro, tive a minha primeira experiência com Deus. Pude conhecer pessoas que não me julgaram pelo que eu era, pela família que eu tinha. Fui abraçado por Deus através das pessoas que não me julgaram, que não questionaram, que não me rejeitaram, mas me acolheram. E aí eu comecei a minha história com Deus, já tinha feito crisma e etc, mas ainda não tive essa experiência com o amor de Deus. Logo depois disso, isso foi em 2010, tá? 2010. Aí eu não larguei as minhas amizades, continuei em festa, essas coisas, mas algo incomodava. Algo já não me saciava. O sexo, o prazer que eu tinha lá fora já não me saciava, porque eu sabia onde era o meu lugar, que era na casa do Pai. Foi quando eu tive a oportunidade de vencer a segunda etapa do SEGME, isso em 2013, em outubro de 2013. Foi onde Deus me fez um chamado mais forte. Meu filho, eu te quero por inteiro, eu não te quero pela metade. Eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho projetos para a sua vida. E foi onde eu comecei, então, a tomar essa decisão. Eu falei, Deus, se o Senhor realmente me quer por inteiro, que o Senhor me ajuda. O Senhor coloca pessoas, muda minha história, muda minhas amizades, me dá força. E até hoje eu estou aqui, né, com a graça de Deus, com muitas quedas, com muita luta. Já tem, em outubro vai fazer 7 anos, né, sem relação sexual. É uma dificuldade, é um desafio, na verdade, muito grande, né, viver nesse tempo de hoje, viver tudo que o mundo tem para oferecer, mas também, ao mesmo tempo, é muito gratificante você poder se orgulhar hoje do sobrenome Portela que eu tenho, né, que não me traz mais rejeição, muito pelo contrário, as mães me ligam, Edson, vem aqui em casa, reza um texto com meu filho está na droga, me ajuda. Você poder ser orgulho para os seus pais, é algo que é muito gratificante, o seu pai e sua mãe encher a boca para falar de você, é algo muito gratificante você poder sair e não deixar o seu pai preocupado, sua mãe preocupada para ver se você está numa balada, ver se você está com alguém, com que amigo que você está. E é muito gratificante você poder ajudar pessoas. Eu fui visitar um cliente, eu trabalhava em uma outra empresa, eu fui visitar um cliente e comecei a conversar com ele, a gente tinha que ter essa relação, né, com o cliente, eu chamei ele para jogar futebol, ele é alguns anos mais novo que eu. Chamei ele para jogar futebol. E aí ele aceitou, a gente foi jogar futebol. Depois do futebol ele me chama, Edson, eu queria partilhar com você. Claro, a gente saiu para lanchar e ele começou a falar da vida dele. Olha, eu perdi o sentido da minha vida, eu estou pensando em cometer o suicídio. Desde a minha infância é uma adolescência conturbada, é difícil. Quando eu estava ainda na barriga da minha mãe, eu com 7 meses na barriga dela, meu pai bateu nela. E aí os médicos falaram para minha mãe que se eu sobrevivesse eu ia ter que vegetar, eu ia ter que ser alimentado por sonda, eu não ia conseguir andar, eu não ia conseguir falar. A minha luta foi travada desde o ventre da minha mãe, ele me falando, né? E eu comecei a me colocar no lugar da mãe dele. Imagina só você ali com toda a expectativa de ter o seu filho sadio, de poder pegar o seu filho, de poder mimar o seu filho, e a pessoa com que você convive bate em você, maltrata você, e além disso, ainda de passar por essa humilhação, o médico chegar para você e dizer, o seu filho vai vegetar.
seu filho vai vegetar. E então eu chamei ele, eu falei assim, ei, vamos pro grupo de jovens. Vamos pro grupo de jovens. Ele, não, eu não sou digno disso não sou pra isso não nasci pra isso não. E até que com muito custo, muita insistência, ele resolveu ir um sábado à noite no grupo de jovens. E no dia que ele resolveu ir, eu que ia pregar. Eu preguei e passaram alguns dias, ele falou assim, olha, tudo que você falou aquele dia foi pra mim. Eu quero essa alegria que você sente. Eu quero viver o que você vive. E eu ainda não sou batizado. Eu já tenho os meus padrinhos de batismo. Mas eu quero que você seja o meu padrinho de crisma. Vem pra cá, Maicon. E o Maicon está aqui hoje. Seja bem-vindo, Maicon. Seja bem-vindo, irmão. Para um médico que disse para a mãe que o filho ia vegetar, o Maicon é um milagre. O Maicon é um milagre. Boa noite. Bom, vou contar um pouco da minha história para vocês. Como o Edson disse, minha batalha travada desde antes de eu nascer, desde o útero da minha mãe. E com isso, meu pai, quando eu tinha 7 anos, meu pai bateu na minha mãe. 7 meses, perdão, meu Deus. E eu tive que nascer prematuro e com isso veio uma deficiência. Eu tenho 30% do movimento do meu braço direito, não tenho ele, aliás. E com isso eu tive muitas complicações, tive uma infância muito vergonhosa, eu tinha vergonha dos meus amiguinhos. Não entendia por que meus amiguinhos podiam fazer as coisas, eu não conseguia. Tinha vergonha na adolescência. Tinha uma adolescência muito conturbada, de drogas, álcool, prostituição. Eu achava que para eu ser aceito, eu tinha que viver o que todo mundo vivia. Então, eu procurei uma forma de ser aceito. Tinha um vazio dentro de mim que eu tinha que preencher. Eu procurei isso nas drogas, nas meninas, nas noites. Eu queria ser aceito. E para eu ser aceito, eu pensava que eu tinha que ser igual a todo mundo. Foi então que, com o tempo, nem isso mais me bastava. Esse buraco que tinha no meu peito, nem isso mais, nem a droga, nem as mulheres, nem a noite, nem os falsos amigos preenchia mais. E foi quando eu decidi. Se viver for sofrer, eu não quero viver não. Eu não tive culpa. Por que eu nasci assim? A culpa não foi minha. Não foi eu que pequei, não foi eu que errei. Por que eu tenho que pagar pelo erro de outra pessoa? Foi quando o Edson me chamou, né, para jogar futebol, a gente partilhou. Quando ele me chamou pro grupo de jovens, na hora eu pulei lá pra trás, rapaz. Falei, não vou não. Eu sou um cara todo errado. Eu uso droga. Eu todo dia durmo com uma menina diferente na minha casa. Eu vivo uma vida totalmente errada. Eu não vou não. Não preciso mais de ninguém pra apontar o dedo na minha cara e falar que eu tô errado. Esses caras lá vão me zoar, vão me julgar. Não preciso de mais ninguém pra me julgar. Eu já faço isso. Foi por tanta insistência eu acabei indo. Interessante que o pregador da noite era ele. E cada palavra que o Edson falava tocava no meu coração. Deus me abraçou tão forte naquele momento. Eu me senti tão acolhido que eu nunca senti na minha vida. Nunca tinha me sentido daquela forma. E eu fui embora pensando nisso. Passou uns dias, eu liguei e falei, irmão, é o seguinte, eu sou todo errado, mas eu quero ser certo. Eu quero sentir esse amor que você sente. Eu quero sentir esse carinho. Eu quero falar de Deus com esse carinho, com esse amor que você fala. E eu me vi em você aí na frente. É isso que eu quero pra minha vida. E eu estou aqui para falar para vocês que o mundo pode sim até nos derrubar. O mundo pode colocar obstáculo para tentar nos destruir, para tentar nos derrubar. Mas se ele pode tentar nos derrubar, Deus com certeza vai nos levantar. Assim como o inimigo usa obstáculos para nos tentar fazer cair, Deus coloca as pessoas no nosso caminho para nos levantar. E assim, quando eu pensei que
que não tinha ninguém por mim, tinha sim pessoas que estavam ali dispostas a me acolher. E na igreja eu encontrei pessoas que me perguntaram de onde eu vim, o que eu fazia, quem eu era. Foram pessoas que me abraçaram, me acolheram. E hoje em dia são minha família de verdade. Essas são pessoas que eu amo de verdade. Então, eu tinha isso daqui como sinal de vergonha. Hoje eu tenho um sinal de vitória. Vitória da batalha que Jesus travou pela minha vida desde o útero da minha mãe. E eu venci. Bom, é isso. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de pai. E é isso que o Pai faz conosco. O Pai, Ele nos espera de braços abertos, porque a misericórdia é muito maior do que o meu e o teu pecado. Não importa o que você passou, não importa o que você viveu, se você foi rejeitado, se você pensou em tirar a sua própria vida, para Deus isso não importa. Ele simplesmente nos abraça e nos beija, nos aceita como nós somos. Ele quer colocar em nós vestes novas. É a oportunidade de recomeçar. É um novo começo que Deus quer proporcionar para nós. Eu queria convidar você a voltar agora à tua primeira experiência com o amor de Deus. Voltar lá onde pela primeira vez você se sentiu amado, você se sentiu acolhido. Se você puder até fechar os seus olhos, aonde você estiver, e vai trazendo essa cena agora. Se foi em um encontro, vai voltando agora. É necessário voltar ao primeiro amor. Não podemos esquecer o ponto de partida. E não me perguntou nem por E o filho pródigo, ele volta para a casa do pai porque ele passa fome. Ele volta para a casa do pai porque ele passa penúria. Ele volta para a casa do pai porque ele havia perdido toda a sua dignidade. Ele havia perdido todo o seu respeito. Vai trazendo agora para a sua consciência. Será que eu preciso voltar para a casa do Pai? Onde será que eu me encontro nessa noite? Será que eu pedi essa herança para Deus? Será que eu rompi com Deus?
Será que eu tenho deixado o pecado falar mais alto? Será que eu tenho me aprisionado em algum pecado, em algum vício? E vai falando agora para Deus os teus impossíveis. Daquilo que para você parece ser impossível de largar, daquilo que para você parece ser impossível renunciar. Para nós eu sei que é um desafio muito grande viver a nossa sexualidade da forma correta nos dias de hoje. Eu sei que o jovem tem sofrido muito com isso. Mas se esse for um dos teus impossíveis, tá aqui 2 jovens para dizer para você que é possível sim. E tantos outros jovens que estão aqui. Para dizer que para Deus tudo é possível. Mas são 7 anos de comunhão dominical também. Porque eu sei que a força não vem de mim. Porque eu sei que a força vem do Senhor. Eu preciso confiar. Eu sei que muitos de nós têm esfriado nesse período de pandemia, nessa dificuldade que cada um tem enfrentado. Mas vai falando agora para o Senhor dos teus impossíveis. Do que tem te afastado. Do que tem te aprisionado. E vai recebendo esse colo, esse abraço de Deus. Vai se sentindo agora especial, valioso para Deus, porque é isso que nós somos para Deus. E não deixa que o inimigo te acuse. Não deixe que o inimigo coloque na minha e na sua cabeça que é Deus que não nos deixa livre, é Deus que não deixa a gente fazer o que a gente quer, não. Quem nos acusa e o acusador é o próprio encardido. Reconheça-se hoje também, não deixe essa baixa autoestima do filho pródigo. Não se coloque mais como um qualquer. Se coloque diante de Deus como filho. Como filho do rei. E começa então a enxergar que o lugar meu e seu é na casa do Pai. Que a nossa realização a gente só encontra aqui. E que a nossa alegria plena, a nossa felicidade plena é aqui que se encontra. É sendo submisso à vontade de Deus. Eu lembro que há 3 anos atrás, eu vivi pela minha maior dificuldade na vida. Foi quando veio a morte da minha sobrinha, quando veio também um término de um namoro que eu não esperava. Vivemos 2 anos no namoro santo, com projetos, sonhos. Já tinha padre que ia celebrar, que era o Padre Augusto, que nos acompanhava. Era o nosso diretor espiritual. Tinha padrinho de casamento definido. Comprei um lote para começar a construir. E aí ela resolveu ir para outro país para estudar medicina. E resolveu terminar. Para mim foi um choque, um baque muito grande. Era 2 meses depois que a minha sobrinha faleceu. Vinha dificuldade na família. Vinha o término do namoro. Vinha sonhos sendo desfeito. Vinha minha vontade sendo desfeita. E eu quis tentar começar do jeito certo. Eu quis tentar começar a fazer a coisa certa e deu errado. Deu errado entre aspas, né? Porque Deus escreve certo, né? Por linhas tortas. Mas eu comecei a viver um início de ansiedade muito forte. Um início de depressão. E para mim, quem comungava, estava em oração, não eram pessoas que tinham depressão. Até que eu vi e reconheci a minha fragilidade. Que não era porque eu estava ali pregando, que eu estava em oração, que eu estava em comunhão, que eu era forte. Porque a nossa força, ela vem de Deus. E aí eu via também os meus amigos passando por dificuldade. Tinha um amigo que estava noivo, teve um noivado terminado. Um outro amigo também que estava namorando, a namorada terminou. E ele voltou a usar droga, voltou a viver a dificuldade dele de novo. E eu lembro que eu cheguei em casa um dia, ajoelhei na minha cama, comecei a rezar e falei assim: Deus, eu não quero mais saber de pregar, não quero mais saber de igreja, eu só vou pra missa. Vou pra missa só e tá bom. É o que muitas pessoas fazem e eu não dou conta mais, cheguei no meu limite, não dou conta mais. Batem na minha porta, eu ajoelhado chorando, bateram na minha porta.
era a equipe dirigente do SEGME, e eles me convidaram para uma palestra em Alexânia, no encontro de Alexânia. E para mim, a minha maior alegria é pregar em Alexânia, porque é eles que realmente me conhecem, talvez alguns só ouviram falar de mim, mas é realmente eles que vivem comigo, convivem comigo, sabem quem eu sou. E eu pude contribuir para inúmeras pessoas, com inúmeros jovens que usavam drogas. Teve vários encontros em Alexânia de jovens que compraram droga na minha casa e que estavam ali vivenciando. E uma das minhas missões é essa: tirar os jovens das drogas. Contribuir com a graça de Deus para que pessoas como o Maicon, que estava sem sentido da vida, se reencontrem. Porque na minha família, nós já fomos sinal de destruição pelo tráfico. Inúmeras famílias, e eu tenho esse meu amigo que ainda convive com a dificuldade da droga, eu sei como é difícil. E nós estragamos muitas famílias pelo tráfico. Mas está lá em Romanos 5, 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E não importa o pecado que eu e minha família nós cometemos, a graça de Deus ela superabundou, né? Ou seja, todo pecado que nós cometemos, a graça de Deus é muito maior ainda sobre todos eles. E eu comecei então a ser protagonista, né, da minha história, de um jovem que era rejeitado pela comunidade e hoje poder ser reconhecido e ajudar outras pessoas. Isso que dá sentido à minha vida. E se eu pudesse voltar há 7 anos atrás, eu tomaria a minha mesma decisão. Eu preciso voltar para a casa do Pai, porque lá é o meu lugar, porque Deus me espera lá, de braços abertos. Mano, quando eu tava rezando, Deus tocou muito forte no meu coração sobre suicídio. E Ele toca muito forte no meu coração novamente sobre os planos, sobre o suicídio. Eu queria contar para vocês um breve testemunho. Edson e eu fomos pregar em Jaraguá e Deus tocou muito forte no meu coração para eu abraçar e rezar por alguns jovens. E um jovem específico ele teve esse momento de repouso e após a pregação ele pediu para partilhar conosco. E ele nos disse que em sua barraca havia 4 cordas e que se ele não vivesse uma experiência com Deus aquele dia, ele iria tirar sua própria vida. Mas através da testemunha, através da experiência que ele teve com Deus, através do nosso testemunho, através daquele acampamento, ele viu sim que tinha um motivo para viver. E o motivo era Deus, que Deus podia fazer da vida dele o que ele quisesse, que a sua vida pertencia a Deus a partir daquele momento. Eu digo a você, eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei o que te leva a pensar que você não tem motivos para viver. Se o mundo diz que você não é capaz, se o mundo diz que você não merece, que você não merece viver, que você não merece estar onde você está, que você não merece o dom da vida, se as pessoas viram as costas para você, se você é julgado, se você é menosprezado, vira para Deus, vira para Jesus. Ninguém entende de ser julgado melhor do que Ele. Ninguém entende de ser traído melhor do que Ele. Estamos aqui para dizer que Jesus te ama muito e que você tem sim um motivo para viver. E te convidamos a voltar para casa, para voltar para a casa do Pai, o Pai que te ama, o Pai que te acolhe, o Pai que está te esperando de braços abertos. Aquele Pai que quando você pensou que estava sozinho, que ninguém estava lá por ti, Ele estava lá. Aquele momento no seu quarto sozinho, que todos se julgavam, que todos viravam as costas para você, que você pensou que não tinha mais ninguém por ti, Ele estava lá. Aquele momento que todos os seus amigos te abandonou, Ele estava lá. E Ele clama por ti. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. O amor de Deus, Ele é capaz de transformar não só a nossa vida, mas as pessoas à nossa volta.
E eu queria te convidar a isso, jovem, a ser protagonista da sua história, a recomeçar. Sabe, deixa tudo para trás, deixa tudo que você fez, o que você deixou de fazer, deixa para trás agora e recomeça. Quantas oportunidades eu e você nós já demos para o mundo, já demos para coisas, para pessoas, colocamos nossas confianças em pessoas e nós nos decepcionamos. Hoje o nosso convite para você é: volta para a casa do Pai, dê essa oportunidade para o Pai. Deixa Ele sarar as suas feridas, deixa Ele cuidar das suas dores. Deixa Ele te realizar, te saciar, te fazer feliz por completo, Talvez você está aí até feliz, mas nós queremos te convidar a viver uma experiência plena de felicidade. Não é algo que passa. Sabe, tem tantos motivos para voltar para casa. Há tantos motivos para ficar próximo de Deus. A espera, ela vale a pena. A espera demonstra para nós que nós somos submissos à vontade de Deus. E o filho pródigo, ele teve um pontapé inicial, ele se levantou de onde ele estava caído. Ele se levantou daquela miséria que ele vivia. Ele se levantou daquela dificuldade que ele vivia. E nós também queremos te fazer esse convite: levanta da sua dificuldade, levanta da sua dor. Levanta dessa miséria de vida que você tem vivido. Levanta-te, levanta-te. É esse o convite que nós temos para você, e Deus agora estende a mão para você. Você que não tem força de levantar, você que não tem força mais de lutar, você que pensa que você não consegue mais sair desse vício, desse pecado, você que está vivendo um fardo muito grande, um peso muito grande, estende agora as suas mãos para Deus. Você precisa dar esse pontapé, você precisa dar esse início, você precisa tomar essa atitude, essa coragem. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Lá fora tem jovens pensando em tirar a sua própria vida. Lá fora tem jovem nas drogas. Lá fora tem muito jovem dando desgosto para os seus pais. Lá fora tem jovens que em meio de pandemia estão vivendo como se não tivesse um vírus por aí. Não estão preocupados em proliferar esse vírus. Não estão preocupados com a saúde dos seus pais. Mas aqui precisa de jovens para levar o amor de Deus lá fora. Aqui precisa de jovens para ser testemunho para os jovens lá fora. A graça de Deus, a salvação só chega ao homem através de outro homem. E nós precisamos proliferar isso. Proliferar o amor, levar o amor. Levar uma palavra de conforto, uma palavra que liberta. Uma palavra que traz vida e que não traz morte. Recomece. E dê à sua vida um novo sentido. Abra o teu querer. Eu me rendo à tua voz. Em meio a essa emoção, em meio a essa experiência do chamado de amor de Deus, do Pai, nós vamos finalizando o nosso programa.
Também agradecendo com um sentimento de gratidão Os passos que dei sem a um Deus que nos ama, que nos espera. me fizeram fracassar. Um Deus que grita: vem a mim, meu filho, Que eu já a todo momento. chorei. Então cabe a nós essa resposta, está em suas Dentro mãos. dos meus planos. Nesta noite. Senti. E eu quero agradecer Nada do jovem posso Maicon, fazer. do jovem Edson, por participar Onde com a eu gente posso hoje ir? e nos levar a Se esse o céu momento que de eu reflexão, procuro só virá esse momento que por tua tivemos a oportunidade de nos voltar para voz. dentro de nós e refletirmos o tamanho amor do nosso Pai, que é Deus. Os meus passos Muito obrigado são também a teus. você O meu que nos, próximo que nos minuto acompanhou, é que rezou teu. conosco até o final. Se não E peço for que assim, continuem não me durante a semana, deixe. todos os dias continuaremos com as nossas programações, as nossas partilhas, as nossas reflexões e orações. E confio em ti. Também agradecemos aqui a equipe de música, Leva-me, que com sua Senhor. participação tão bela também nesse programa. Agradecendo também a equipe da Pascom, com seu belo trabalho, muitos jovens também dedicados a ajudar na paróquia, na igreja, na missão. E então finalizamos muito agradecidos e pedindo a Deus e a Nossa Senhora do Rosário que continue abençoando todos os jovens da nossa diocese. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até amanhã. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.